tão legal quanto Sasuke se tentar imitar seu comportamento. No entanto, no fundo, ele só deseja mesmo é ser beijado por Naruto. Acontece que, eventualmente, ele terá a oportunidade de ter um menino loiro para si. Entretanto, por enquanto, vamos explorar e descobrir como ele conseguiu, de maneira silenciosa, conquistar a garota mais popular da escola, com sua interpretação ousada e surpreendente. Ele age de maneira bastante normal na escola e tenta não se destacar, cuidando da sua própria vida, seguindo a filosofia de que todos os humanos são lixo. E como ele também é humano, isso o torna lixo também. Talvez ele não tivesse se tornado assim se seu pai tivesse voltado com o leite. Todos os dias, ele chega da escola e passa o resto do dia em frente à televisão jogando algum jogo de RPG no Life, em seu PlayStation falsificado, esperando ser carregado por algum cara aleatório que encontra online. Depois, ele se deita com uma meia e o celular, vendo fotos da garota mais popular da classe, Yu Shindo, até dormir. Um dia, ele nota Shindo conversando com Hakazaki, colega de classe. Ele se pergunta se são próximos, pois nunca os viu juntos. Após a aula, o professor o adverte sobre decidir seus planos futuros e o ensino médio. No entanto, enquanto ele fala, Izuki só pensa em jogar seu jogo, pois não se importa com essa escola estúpida. Seu professor basicamente o chama de uma palavra que significa gato, quando o despreza por nunca dizer o que realmente quer dizer. De qualquer forma, ele deve enviar o formulário para ele amanhã. Quando está prestes a sair, ele percebe que Shindo e Hakizaki ainda estão juntos, e diz a eles que podem ir embora, pois ele está no serviço de limpeza hoje. Então, ele vai trancar a porta atrás deles. Porém, quando ele se vira, eles já sumiram. De repente, ele ouve uma risada assustadora e o quadro atrás dele começa a se encher de desenhos de giz. O chão fica todo colorido, e ele se assusta, como se tivesse consumido crack por engano. Mas logo ele é teletransportado e se vê caindo do céu em um lago. Enquanto se perguntava o que estava acontecendo, olhou para cima e viu um monstro gigante com tentáculos, saído de um sonho de anime, pronto para perfurar seu corpo. Nesse momento, Shindo e Hakizaki aparecem das ruínas e o ajudam. Ele pergunta o que ocorre, mas Shindo o interrompe dizendo que um esquisito com metade do rosto está chegando, e que ele deve se preparar para se assustar. De repente, o cenário muda, e Isuki sente uma mão no ombro. Ele se vira e vê o cara estranho, que se apresenta como Game Master, mas não consegue terminar as frases. Izuki se assusta, e o Game Master diz que explicará as instruções da próxima missão. Ele mostra um quadro dizendo que devem atender ao pedido do chefe da aldeia em 14 dias. Também mostra um papel de progresso revelando que esta é a terceira missão, com as duas primeiras já concluídas. Matar um Goblin e encontrar 2 assentamentos. Isuki não para de ser um maricas, então Shindo o chuta. Para surpresa de Isuki, ele não sentiu dor. Precisam concluir 8 mini-missões antes da principal, e a cada missão ganham um novo membro. A última requer 10 pessoas. Ele apresenta seus companheiros: Shindo, Mago do Vento nível 3, e Hakazaki, Guerreiro da Espada nível 1. Para decidir o papel de Isuki, uma roda é girada, e seus amigos esperam que ele seja o guerreiro. Mas essas esperanças se dissipam tão rápido quanto a chuva no deserto do Saara, quando ele acaba como fazendeiro. O Game Master desaparece, e todos voltam ao novo mundo em seus trajes de papel. Shindo e Hakazaki mostram sua decepção pelo papel raríssimo de fazendeiro, enquanto ela explica que foi a primeira a ser teletransportada para esse mundo e recebeu uma missão de Game Master. Após terminá-la, ela voltou ao mundo real, mas recebeu outra missão do Game Master: fazer amizade com Hakazaki. Na próxima vez que foi teletransportada, Hakizaki estava lá. Receberam uma nova mini-missão e foram mandados para casa com a missão de ficarem sozinhos com Isuki em um quarto. Shindo faz com que ele aperte os olhos, e para sua surpresa, surge um menu com o qual pode interagir como em um jogo. Ele verifica seu inventário quase vazio e encontra uma enxada nível 2 e uma foice nível 1. Além disso, todos possuem armas e equipamentos exclusivos. Minutos depois, passam por um círculo verde brilhante e Isuki pergunta o que é. Shindo diz que é um ponto de registro que armazena eventos passados e que você pode ver tocando nele. Ele se senta e interage, mostrando o momento em que Hakazaki apareceu neste mundo, chorando. Incapazes de concluir a missão, Hakizaki, sentindo-se como um covarde, fica profundamente envergonhada e começa a se justificar. Durante esse momento, eles encontram um grupo de goblins nas proximidades, e Isuki avança diretamente em direção a eles. Infelizmente, ele se atrapalha e percebe que é mais fraco do que um Pokémon do tipo inseto, já que sua foice é destruída com um único golpe, sem causar qualquer dano. Em pânico, ele se vira rapidamente e pede ajuda desesperadamente aos outros dois. Shindo então lança um feitiço de vento de maneira épica. No entanto, ele literalmente apenas proporcionou ao Goblin uma brisa agradável. No nível 3, ela é tão eficaz quanto um secador de cabelo. E Hakazaki continua sendo um gato assustado, manejando sua espada tão bem quanto uma pedra sem cérebro. Ele tenta pegar a espada dela,
mas descobre que não consegue pegar armas que não são suas. Assim, Izuki decide lutar sozinho e chama seu fiel Hou. Mas o Goblin o lembra de que aqui não é o Minecraft e o atinge com um único golpe na cabeça. Ele cai, acorda como um fantasma e percebe que tem uma pena de morte de 30 segundos. Ele diz a Shindo para usar magia e criar uma pequena tempestade de areia. Então esfaqueia o Goblin com seu bastão, deixando que ele mesmo atire. Percebe que só precisa continuar atacando enquanto eles lutam. Logo revive, e Shindo o elogia por sua coragem de idiota. Izuki pergunta o que acontece se todos morrerem de uma vez, e ela revela que todos morrerão na vida real. Sim, ficou real. Com isso, Izuki se torna mais cuidadoso em sua luta. À noite, ele verifica seu equipamento quebrado e descobre que levará 5 dias para se regenerar. Então, decidem ir à aldeia no oeste para trabalhar na missão. Isuki pergunta sobre a recompensa por completar a missão, e dizem que poderão fazer uma pergunta ao mestre do jogo na vez de Shindo. Ela quer saber por que foi escolhida, e descobre que alguém conhecido pediu a Hakazaki. Ela pergunta ao mestre do jogo quem ele é, e ele diz que vem de um futuro distante. Yusuke pensa no que perguntará ao mestre do jogo, e todos descansam. Em uma noite, acampando perto do vilarejo, Izuki acordou com goblins atacando e lutou. Ele ouve Hakizaki gritar e vê metade dela caída, com o troll segurando Shindo, que diz para correr, pois é impossível vencer. O troll a engole, e Izuki percebe que, se morrer, todos estarão perdidos. Ele agarra Hakizaki e corre rápido, faltando 30 segundos para ela reviver. No dia seguinte, Hakizaki regenera quase todo o corpo, mas a mão continua danificada porque o troll a comeu. Eles percebem que Shindo não será revivida até derrotarem o troll, e se perguntam como farão isso. O poder de ataque de Isuki é 0, e Hakizaki não tem coluna vertebral. Então, vão para a aldeia na esperança de completar a missão sem Shindo, e revivê-la de outra maneira. Mas ao encontrar o chefe da aldeia, ele pede que eliminem o troll gigante que surgiu perto dali. Izuki percebe que deve resolver o problema sozinho ou estarão perdidos, então diz a Hakazaki para ficar na aldeia e preparar um sanduíche enquanto ele vai subir alguns níveis na floresta. Ele diz para ela manter-se segura na aldeia, pois não pode se dar ao luxo de morrer ainda. Dito isso, ele se afasta com um sorriso malicioso, pensando em como este lugar é mais empolgante que Tóquio. Ele vai à floresta e encontra um tronco no chão. Ele interage e ouve 2 garotas conversando sobre garotos. Shindo pergunta a Hakizaki quem ela gostaria que se juntasse a eles. Se for um garoto, talvez queira um atleta do clube de judô para lutar por eles. Além disso, ela despreza os rapazes por serem infantis e falarem sobre coisas inadequadas. Ouviu isso? Acho que ela chamou nossa atenção, homens de cultura. Shindo diz que entende e que gostaria que Izuki se juntasse a eles. Nosso garoto começa a ter mais que esperanças. Mas ele lembra que há 2 Yusukis na classe e se pergunta de qual ela fala. Mas então ele espirra e faz com que o ponto de registro desapareça pouco antes de obter a resposta que queria para sua pergunta. Após ver tudo isso, ele define suas prioridades e percebe que pode ter uma situação de harém. Mais cedo ou mais tarde, uma das garotas pode confessar seus sentimentos a ele. Portanto, ele deve manter suas esperanças vivas. Com isso em mente, ele começa a treinar e acaba encontrando uma floresta que oferece uma boa vista da aldeia. Em pouco tempo, ele se depara com uma horda de goblins e começa a cultivá-los para facilitar as coisas. Ele usa o flashback ninjutsu para reviver memórias traumáticas da infância e descarregar sua raiva nos goblins. Ele sobe de nível até quase alcançar o grau 10. Quando um goblin ferido foge, ele pondera suas chances contra o troll gigante, mas é informado que Hakizaki morreu e seu cronômetro de reavivamento está travado, assim como o de Shindo. Ele se pergunta como ela morreu em uma zona segura, mas então vê a aldeia em chamas. Ele começa a correr em direção ao vilarejo, enquanto se pergunta como ela conseguiu incendiar o lugar inteiro, quando tudo o que ele pediu foi que ela fizesse um sanduíche para ele. No entanto, ao chegar à aldeia, ele encontra um ponto de registro. Descobre que a aldeia foi atacada por um troll, e que Hakazaki se deixou ser devorada para proteger um NPC. Ele também descobre que Hakazaki, na verdade, sofre de uma doença que deixa seu corpo muito fraco, e que ela precisa de muitos remédios caros no mundo real. De qualquer maneira, ela tem se esforçado ao máximo para ser o mais útil possível. Nesse instante, ele levanta o olhar e percebe o troll parado bem à sua frente. Ele começa a correr, mas o troll salta atrás dele e o devora como se fosse uma boneca de pano. Por sorte, ele cai em um rio e reflete sobre Hakizaki, que tenta angariar simpatia com seu desejo de se tornar farmacêutica, enquanto seus pais carregam o fardo de pagar por todos os seus medicamentos caros. No entanto, ele reconhece que ela é muito melhor e mais forte do que ele. Pelos seus padrões, não pode deixar que alguém mais útil morra antes dele.
O Troll logo salta atrás dele, e eles começam um jogo de Tom e Jerry. Izuki corre para salvar sua vida, e o Troll o persegue, pulando como um sapo. Isso continua por um tempo, mas ele percebe que não pode correr para sempre, e começa a perder a esperança. Nesse momento, ele vê o Goblin ferido que escapou e lança seu bastão, ganhando experiência para subir de nível. Ao atingir o nível 10, o tempo para e o mestre do jogo aparece com sua roda de confiança. Ele gira, e Isuki ganha uma função super rara, chefe. Ele se preocupa por um segundo, mas percebe que agora pode usar uma lâmina, e pega sua faca de chefe para lutar contra o enorme rosto gordo atrás dele. Ele se vira e percebe que essa rolagem vem com uma passiva incrível que lhe dá Byakugan, revelando o ponto fraco dos monstros. Com isso, o Game Master vai embora e o tempo volta ao normal. Isuki corre e corta o estômago do Troll, conseguindo reviver suas futuras esposas, amigos. Juntos, começam a lutar contra o Troll ferido, mas apanham facilmente como antes. Mesmo assim, eles continuam a atacá-lo incessantemente, sem parar, e por fim, conseguem cansá-lo. No final, Izuki tenta outro golpe crítico ao pular dentro de seu estômago e cortá-lo por dentro. Shindo pula em cima de sua cabeça, explodindo seus miolos por dentro com um poderoso feitiço de vento, e assim, eles finalmente conseguem derrotar o Troll. O tempo então para, e o Game Master aparece na frente deles para parabenizá-los pela conclusão bem-sucedida da missão. Todos recebem recompensas de XP e sobem bastante de nível. Mas Shindo só ganha 2 níveis e fica irritado com isso. Depois disso, o mestre do jogo pede a Isuki para fazer uma pergunta, e ele decide perguntar o que acontecerá após a sessão final. O mestre do jogo responde que mostrará a eles o que ocorreu em seu mundo, permitindo que tenham uma visão de sua cidade. Eles se veem no futuro, lutando contra um enorme monstro dinossauro-dragão na Terra. Depois, todos abrem os olhos na sala e se perguntam se terão que lutar contra o monstro horripilante. Shindo se levanta, diz ter treino de tênis e que o tempo não passou desde que saíram, agradecendo a Yusuke pelo trabalho duro. Ela menciona que a próxima missão será em 2 semanas e sai, pedindo a ele para garantir que Hakizaki volte para casa seguro. Certa noite, enquanto Izuki está realizando sua corrida noturna, ele se questiona sobre o motivo de ter sido escolhido para lutar e proteger essa cidade, já que ele a odeia tanto. Nesse instante, ele recebe uma ligação do Game Master em seu telefone. O Game Master lhe diz que para a próxima missão, ele deve flertar com a garota que será indicada a ele. Após isso, o Game Master instrui Isuki a ir ao banheiro feminino de uma escola específica. Ao entrar, Izuki se depara com 3 garotas intimidando outra menina que usa óculos. Ele tenta flertar com a garota de óculos, mas percebe que não é o momento certo, e pensa em salvá-la com medo de falhar na próxima missão. Corre e quebra os celulares dos valentões, jogando-os no vaso. As meninas fogem, deixando Spec com o destruidor de celulares. Isuki acompanha a garota até a estação de ônibus, e pergunta por que sofria bullying. Ela revela que é streamer, e falou contra uma garota que age de forma irritante para agradar os garotos, então estavam se vingando dela. Ela chora, e diz que nunca citou nomes, então não merecia isso. Mas Isuki apenas a observa de longe, sem se solidarizar com seus problemas de streamer. Depois, ela fala sobre seu jogo favorito, e Isuki passa as próximas 2 semanas jogando. Quando o tempo termina, todos são transportados para o outro mundo e se encontram novamente. Mas agora, a garota de cabelo azul também está lá, e o mestre do jogo surge atrás dela, apresentando-a como a 4ª jogadora, Yuka. Ele gira a roda para ela, caindo em um mago do calor, e começa a explicar a nova missão. Desta vez, o contador de reavivamento aumentará de 30 para 40 segundos, e eles precisam atravessar 5% do mapa e entregar as mercadorias ao Waterbo Vermelho em 40 dias. Ele então parte tão rapidamente quanto surgiu, deixando-os sem respostas. Isuki se aproxima de Yuka para tentar ajudá-la, mas ela o acusa de ser um perseguidor. Ela conta para as outras meninas que ele a seguiu até em casa uma noite, que ele quebrou os celulares de algumas meninas da escola e os jogou no vaso sanitário. As meninas começam a vê-lo como uma aberração e decidem manter distância, sem dar a ele a chance de se explicar. Eles começam a percorrer o mapa em todas as direções para cobrir 5% dele rapidamente. Eles se separam, e enquanto caminham, Shindo conversa com Uka para esclarecer o mal-entendido sobre Isuki. Yuka diz que sempre se esforçou para ser reservada e evitar bullying, tentando fazer as pazes com agressores usando Isuki como inimigo comum. Shindo entende e promete sempre impedir o bullying quando presenciar. Yuka acha que ela é incrível e começa a idealizá-la. Depois, todos se reúnem fora da floresta e um enorme inseto morto cai atrás de Isuki. Um monstro centopeia fêmea sai de seu crânio com percevejos machos. Ela lança os insetos e atira em Isuki e Shindo. Yuka tenta assumir o controle, pensando ser uma maga forte,
mas percebe que é tão útil quanto uma garrafa de água quente. Ela é atingida por uma lesma e leva um tiro. Enquanto isso, Izuki revive e se pergunta por que é tratado como perdedor. Isso lhe dá coragem para pegar um percevejo e cortá-lo com a faca, jogando-o para derrubar outro no chão. Ele então começa a matá-los um a um e, finalmente, fica em cima da centopeia, pois ela não pode atingi-lo com o ferrão quando ele está em cima dela. Ele pensa em como desativar a criatura nojenta e começa a cortar suas pernas uma a uma, tornando-a um verme miserável. Então, pede a Hakizaki para pegar sua espada e segura suas mãos para acabar com o bicho, permitindo que ambos ganhem XP pela morte. Mais tarde, naquela noite, Shindou sonha com sua infância, quando lutava com crianças que a irritavam. Ela era de uma família infame e nunca teve amigos, mas fez uma garota mais velha chamada Sayuri. Um dia, Sayuri morreu. E no funeral, o pai de Shindo disse para ser bonita e saudável, ou acabaria assim. Ela acorda desse pesadelo e vê Isuki levantando pedras e trabalhando nas mochilas Riz. Eles se sentam e conversam. Durante a conversa, Shindo segura suas mãos e pede ajuda. Ela conta que, quando pequena, fez amizade com uma garota mais velha chamada Sayuri. Sayuri sofria bullying na escola por ser considerada feia, e um certo dia, decidiu fazer um isekai para um outro mundo. Ela era filha de um infame membro de uma temida gangue de motoqueiros, e quando entrou no ensino médio, sabia que chegaria sua vez de ser destruída. No entanto, ela era extremamente grata por ter amigos que sempre a defendiam, e logo percebeu que seus amigos eram sua verdadeira força. Assim, ela cresceu, e se transformou em uma garota linda e ousada que assumiu o controle total de sua própria vida. Mas, um dia, ela foi teletransportada sozinha para este mundo, e soube que, se todos do grupo morrerem, será realmente o fim. Como ela foi a única na primeira missão, precisava ser muito cuidadosa. Ela olha para Isuki e pede forças nesse mundo, onde tem poucos amigos para ajudar. Na manhã seguinte, todos vão à aldeia que salvaram do troll e a encontram em ruínas. Um homem passa com sua carroça e diz que já faz mais de 5 anos que a aldeia foi abandonada. Percebendo que o tempo flui diferente entre os mundos, eles perguntam sobre Redotarbo. Ele mostra a localização no mapa e diz que leva 30 dias a cavalo. Eles pedem seus cavalos, mas ele sugere mendigar em outro lugar e menciona um torneio de artes marciais em uma cidade próxima. O prêmio para o vencedor consiste em 3 cavalos, e eles decidem que este deve ser o primeiro passo para completar essa missão. Eles iniciam a caminhada rumo à cidade, mas no caminho são emboscados por uma gangue de bandidos. Isuki ataca um dos bandidos, mas logo descobre que ferir humanos neste mundo resulta em penalidades que reduzem o nível, então eles decidem fugir. Em vez disso, mais tarde, eles se dão conta de que Shindo foi capturada e tomam a decisão de resgatá-la. Mas Isuki diz que devem focar na missão. Então se dividem em 2 grupos. Isuki luta contra goblins para subir de nível e vai a um torneio na cidade, enquanto Hakazaki e Yuka ajudam Shindo e são capturados. A nova função de Isuki é mago de criaturas. 5 dias se passam. Ele tenta equilibrar as coisas, mas perde o torneio em 5 segundos para Carribel, uma cavaleira. Ele tenta negociar com ela, pois está desesperado pelos cavalos, explicando que precisa muito chegar rapidamente a Hanoderbo. Ele pergunta se há algum trabalho que possa fazer, e ela concorda em ajudá-lo em troca de se livrar dos bandidos e do esconderijo deles. Eles têm meio-dia, então, nesse meio tempo, Carrabel sugere que ela lhe dê algumas aulas de espada. Durante esse intervalo, ela o ensina completamente, lembrando-o de seus dias deprimentes na escola, quando ele sempre tinha um desempenho inferior em esportes que envolviam bolas e balançando coisas. Eles vão ao esconderijo com os cavaleiros para salvar seus amigos. Ele resgata todos e percebe que Carrabel é obcecado por espadas e gosta de cortar tudo. Eles derrotam um berserker, capturam os bandidos, e Carrabel sugere escoltá-los com alguns lacaios. Em troca, dará seu cavalo na chegada e pede que os 4 a deixem acompanhá-los até o fim. Ela os treina com a espada. Todos concordam e partem para Redotarbo com sua nova companheira. No caminho, Hakazaki reflete sobre o massacre dos bandidos que testemunhou pelos cavaleiros. Com o sonho de salvar vidas ao se unir à Big Pharma, sente tristeza pelos mortos, mesmo que sejam monstros ou bandidos. Enquanto se lamenta e sente pena, Isuki aproveita a viagem para ganhar XP grátis. Classificação: ele se levanta todas as manhãs curando os outros e preparando a comida para todos. Graças a essas funções especiais, ele é o único da equipe que consegue subir de nível sem precisar lutar e matar monstros. Além disso, Carrabel também se revezava frequentemente para jogar Fruit Ninja com eles, como parte do treinamento com a espada. Eles também enfrentam alguns goblins, e Hakazaki finalmente consegue matar um deles sozinho, ganhando alguns pontos de PTSD em troca. 20 dias depois, a apenas 15 dias e algumas horas do prazo final,
eles avistam uma carroça sendo atacada por monstros à distância. Isuki comenta que não tem tempo para gastar com NPCs aleatórios e missões secundárias. No entanto, Hakizaki, a nobre cavaleira, salta da carroça e decide salvá-lo sozinha, pois não faz sentido concluir a missão se isso custar vidas. Isuki olha para ela tentando esconder o sorriso, dizendo que está tudo bem, que ela pode se destruir se quiser. Isso pode ser um passo importante para a missão principal, como o torneio. Então, decidem se dividir em 2 grupos. Ele e Hakazaki salvarão a carroça, e depois se juntarão a eles para a missão secundária, enquanto os outros seguem para Red Torbo. Com isso dito, ele desce em um raptor com Hakazaki e atacam os kobolds diretamente. Isuki enfrenta um deles e tenta lutar, mas é derrotado por outro. De alguma forma, Hakazaki supera seu recorde de morte mais rápida ao ser atingido instantaneamente. A luta continua por algum tempo, até que Hakazaki revive e decide se defender. Ela consegue matar um dos kobolds ao invocar sua espada longa e pesada no último momento, surpreendendo o monstro com um golpe certeiro. Através dela, Izuki se levanta e atrai o kobold restante para seu carrinho, deixando Kahabel cortá-lo. Depois, contam 6 sobreviventes. Perguntam quem eram e o que faziam ali. O líder revela que são soldados do reino de Deok, transportando inconformados, incluindo a criança, para Redoderbo. Essas pessoas seguem a religião Arteros, proibida no reino. Por ordem do rei, devem ser executadas publicamente em Redoderbo, onde há muitos seguidores secretos. Após descobrir isso, todos se perguntam se faz parte da missão principal, pois ainda não sabem o que são os bens mencionados. Então, talvez essas pessoas sejam a mercadoria. Se ajudarem os soldados a transportar os hereges, estariam ajudando a matar 2 homens e uma criança. Enquanto pensam, Isuki foca em curar a criança inconsciente. Kahiba e o líder dos soldados, Kamilto, discutem sobre os maus costumes e a ditadura do reino. Porém, os heróis decidem resolver a disputa temporariamente, optando por viajar para Radoterbo com os soldados. Posteriormente, decidirão se lutarão para resgatar os hereges, ou se preferem deixá-los em paz para cumprir suas missões. Enquanto montam acampamento em uma noite, Isuki solicita uma conversa com um dos hereges mais idosos, de nome Fofsil. Ele revela que são oriundos do continente de Ela, e implora pela salvação da jovem criança chamada Belili. Os heróis pedem para ele contar sua versão, e ele explica que há 2 grupos no reino: os que adoram só o rei, e os que adoram o rei e o deus. Eles pertencem ao segundo grupo, mas com o tempo, os ensinamentos do deus foram esquecidos. As pessoas recorreram à violência e brigaram por discussões bobas, como quem é o melhor Homem-Aranha. O reino quer eliminar todos os crentes de Arteros, até de outros continentes, usando isso para atacar nações menores. Após ouvir a história, todos se reúnem com Kamilto para ouvir sua versão. Kamilto explica que, após as guerras, as famílias dos soldados que não retornavam, ou voltavam mutilados, ficavam sem teto e morriam nas ruas. Mas o rei atual mudou isso ao anunciar a recompensa de um escravo para cada um, salvando sua família da falta de moradia. O rei quer unir o continente, por isso devem eliminar a religião maligna. Após ouvir Arteros, Yuka se enfurece e diz que decidiu que a ditadura é uma porcaria e que o rei usa a religião como desculpa para atacar e conquistar nações menores para criar mais escravos. É basicamente semelhante a uma grande gangue que intimida grupos menores e os transforma em seus lacaios. Sendo ela própria uma vítima, ela não pode deixar de se manifestar contra isso. Depois de ouvi-la falar contra o rei, Kamilto se levanta com sua arma e diz que não entendeu nada do que ela disse, mas sabe que ela está tentando insultar seu rei de alguma forma. No entanto, Isuki consegue acalmá-lo usando uma conversa suave e dizendo que o rei está certo em suas ações. Depois, continuam a viagem por dias até Kamilto informar Isuki que precisam atravessar a montanha à frente, o que levará 7 dias. Depois, são 5 dias até Radoderbo. Restam 13 dias e algumas horas no relógio. Parece uma decisão muito apertada. Kamilto sugere usar outra passagem na montanha para economizar tempo. Todos decidem seguir em frente e começam a empurrar seus carrinhos até a entrada de um túnel. Eles entram e Kamilto explica que é uma rota antiga e que o mecanismo na entrada ainda está funcional. Eles o ativam e ele forma um caminho à frente com um pouco de água. Mas, de repente, o portão atrás deles se fecha e Kamilto revela que é uma armadilha e que não pode permitir que as pessoas viajem com eles, mesmo sendo heróis. Depois de serem enganados por alguém obviamente mau, eles avançam e atravessam a ponte. Enfrentam armadilhas
e Izuki cai em um poço. Os outros seguem e decidem terminar a missão sozinhos pela falta de tempo. Izuki, por sua vez, usa sua faca de cozinha para criar apoios na parede e subir. Enquanto isso, o restante deles chega ao centro de todo o lugar, onde encontram um mecanismo antigo conhecido como Gargoyle, que é uma máquina de combate criada pelo homem. Isuki continua subindo e dando novos passos, mas ele passa por várias voltas, caindo, sendo nocauteado, revivendo e voltando, até que finalmente consegue sair dali. Quando ele finalmente sai, não há mais nenhuma fonte de luz, e ele está praticamente cego. Ele se agarra a uma parede e usa o mapa para sair. No caminho, encontra um ponto de registro e descobre que um cavaleiro morreu. Como um NPC, ele dá um passo à frente. Vê o corpo e fica triste. Mas continua, como humanos fazem. Enquanto isso, Carribel e os heróis são atacados por morcegos vampiros, e a gárgula caminha lentamente em direção a eles. Eles percebem que ele tem uma chave no ombro. Carrabel avança para enfrentá-lo enquanto os outros lidam com os morcegos. Shindo avança e conversa com ela enquanto lutam contra os monstros. Carrabel a elogia, dizendo que ela tem mais potencial entre os 4 heróis, e Shindo menciona que é porque ela jogava tênis há 2 anos. A conversa continua, mas então Carrabel é atingida no estômago e cai na água. Shindo vê sua queda e nota que perderam seu NPC mais forte, o que a faz perder o controle. A gárgula avança e ela recua assustada. Felizmente, é similar a como Isuki subiu de nível lutando contra o troll gigante, e essa experiência a faz subir de nível. O tempo congela e o mestre do jogo surge para girar a roda. Shindo recorda o que Izuki disse sobre esse instante e aproveita a pausa para avançar e se posicionar para golpeia o monstro. Seu novo papel é de guerreira de espada como Kazu, e ela acerta o peito da gárgula, mas o dano é 0 por causa da cota de malha de espinhos. Shindo recebe danos emocionais e tem o braço esquerdo quebrado por um golpe inimigo. Ela voa para a borda da plataforma, mas se levanta e percebe que seu braço foi consertado rapidamente. Ela equipa sua espada e tenta lembrar as lições de Carribel sobre lutar contra oponentes com alta defesa e maior porte. Com isso em mente, invoca seu escudo e avança. Sacrifica o braço da espada. O escudo é esmagado no chão, mas desliza entre as pernas da gárgula e termina sobre ela. Agarra seu braço como uma selvagem, atravessando a espada na cabeça e no coração da gárgula. Nesse momento, Isuki chega ao local e descobre que Carrabel foi esfaqueada e caiu na água. Ele imediatamente corre e mergulha para resgatá-la, o que faz com que as outras garotas fiquem um pouco irritadas, pois ele não as salvou antes. Mais tarde naquela noite, Carrabel acorda e seu ferimento no estômago está completamente curado. Ela também descobre que Isuki usou magia de cura de forma contínua, sugando o poder mágico do sangue da gárgula, e continuou fazendo isso até que ela estivesse totalmente recuperada. Quando terminou, ele desmaiou. Ao ouvir isso, ela se vira, o vê dormindo, e se abaixa para beijá-lo. Mas, nesse instante, os outros heróis entram e Izuki perde a chance do primeiro beijo. Enquanto conversam, Carribel comenta que ele lhe lembra dela mesma, sempre tentando descobrir seus limites antes de morrer. Sabendo que a vida dele tinha significado, ela diz que é a 7ª cavaleira mais forte do reino. Seu pai é o 2º, e seus irmãos estão acima da categoria 15. Ao terminar, Yuka pergunta quanto tempo até alcançar os soldados. Carrabel responde que eles tomaram o caminho mais longo pela montanha, então logo os alcançarão. Então, Hakizaki menciona que restam apenas 7 dias e algumas horas até o prazo final. Nesse instante, Isuki desperta e afirma que todos interpretaram errado. Todos se reúnem em volta dele, e ele esclarece que as missões sempre foram vagas, pois nunca especificaram qual goblin eliminar, quais assentamentos localizar, ou qual pedido do chefe da aldeia cumprir. Era sempre um goblin ou 2 assentamentos e assim por diante. Por essa lógica, devem entregar a definição correta das mercadorias para a lontra vermelha. Os hereges não atendem a esse critério, então provavelmente não são eles. Mas isso não é prova suficiente para desistirem deles. Ele sugere que se separem e todos tenham um déjà-vu. Formam 2 equipes, Shindo, Hakizaki e um soldado da família de Carrabel, junto com Yusuke, Yuka e Carrabel. A equipe Shindo avançará para escoltar comerciantes e viajantes com mercadorias para Red Odor Bowl, enquanto a equipe Isuki alcançará os soldados de Deok para resgatar os hereges. Com tudo decidido, eles se separaram. Ao planejar a emboscada aos soldados, Carrabel se preocupa que eles enviaram uma carta de rotina ao reino antes de serem presos na caverna, mencionando a presença de cavaleiros
Agora, se todos desaparecerem, isso pode iniciar uma guerra entre as nações, e ela não quer ser a causa da próxima temporada de Game of Thrones. Com isso em mente, Izuki sugere que eles façam com que acreditem que seu reino não é culpado, e enviem uma carta de volta ao rei deles. Yuka questiona como conseguirão isso, mas Isuki sorri de forma assustadora, e diz que tem um plano. Depois, eles o seguem por dias e se encontram. Uma noite, enquanto conversam com NPCs, Isuki surge das sombras. Ele chama Yuka de Asuel, e diz que todos, exceto eles, morreram, e os outros dois heróis caíram em uma armadilha sem saída. Isuki agora se juntou à religião Arteros, e está lá para negociar pelos devotos, dizendo que tem uma noite para libertá-los, ou ele usará seu. O herói deseja a imortalidade para espalhar os ensinamentos de Arteros por todas as terras. Camilto afirma que pode fazer isso mesmo após libertar os hereges, sem negociação. Yuzuki murmura que é uma droga ser eles, e vai embora. Mais tarde à noite, Yuka sai para conversar secretamente com os soldados, revelando que odeia Yusuke e seu egoísmo doentio. Agora que só restaram eles, é difícil ignorar os peidos molhados dele, por isso ela está lá para... A mulher vende em troca de seu próprio bem-estar. Camilto aceita a oferta e decide ir com ela e um soldado para verificar a verdade. Eles se afastam da carroça, deixando um soldado para trás, e continuam por um tempo, até que Camilto suspeita e percebe que ela mente. Ele a captura e a leva de volta, mas ao retornarem, veem Izuki sentado no carrinho com fogo ao redor. Ele eliminou o soldado deixado para trás, abateu os 3 hereges e está lá para vingar seus amigos mortos. Queima todos vivos na sua frente, incendeia o rabo do raptor e os faz correr atrás dele. Depois, revela que resgatou os 3 hereges e usou suas roupas para criar 2 manequins para o terceiro. Colocou o soldado restante dentro e incendiou para parecer real e enganar Camilto. Tudo é genuíno. Os 2 fogem e encontram os hereges, aguardando Carrabil se juntar a eles. Enquanto isso, Camilto e outro soldado alcançam o sequestrador e enviam uma mensagem ao reino. Nesse momento, Carribel chega, mata os 2 e retorna para se juntar aos outros. Reunidos, Isuki decide saquear os corpos para obter mais mercadorias necessárias à missão. Para completar, ele leva as cabeças dos soldados como prova contra os esquemas de Deok, apresentando-as às autoridades em Redoderbo. Enquanto isso, Shindo e os outros encontram um entregador com mercadorias para Radoderbo e enfrentam seu guarda-costas pelo direito de escoltá-lo de volta ao reino. O rei recebe a carta e comenta que os soldados foram tolos e deveriam ter retornado. Um conselheiro da corte sugere que pesquisem formas de lidar com heróis de outros mundos, já que podem ter que enfrentá-los no futuro. O rei concorda, e vemos um cara encapuzado tramando algo contra os heróis. Eles entregam as cabeças às autoridades, contando como uma entrega de mercadorias bem-sucedida. Logo, encontram Shindo, e juntos, decidem se separar novamente para cumprir o objetivo de atravessar a cidade. 5% do mapa. Faltam menos de 0,2% para terminar. Todos seguem direções diferentes para cobrir o máximo. Caminham bem o dia todo, mas à noite, uma nevasca os atinge. Com equipamentos de cosplay quentes, correm risco de virar bonecos de neve. Apesar disso, com menos de 0,1% restante, continuam caminhando na neve pesada. Por outro lado, Carrabelle se lembra da última vez que viu Isuki e percebe que não conseguiu expressar seus sentimentos. Mais uma vez, nosso amigo Isuki não perdeu seu cartão V, pois estava muito desequilibrado para ser acessível a uma garota. De volta à tempestade de neve, Isuki usa suas habilidades e veste todas as roupas que pode invocar de uma só vez. Então, ele segue em frente e se pergunta o que aconteceria se todos morressem na tempestade de neve, e percebe que não conseguirão. Ele não pode voltar à vida. Será como ser revivido no estômago do troll. Com isso, ele se preocupa mais, mas continua útil e segue em frente. Enquanto isso, Yuka, Hakizaki e Shindo também seguem para cumprir o objetivo. No entanto, Shindo é a primeira a se cansar ao perceber que foi cegada pela tempestade e está andando em círculos há horas. Yuka apenas se senta durante a tempestade e deixa que os outros terminem a missão. Hakizaki sofre com o frio intenso por causa de sua pesada armadura metálica, e é o primeiro a virar picolé e morrer. Enquanto seguia com seu mapa, Isuki encontra um Yeti de um olho e luta com ele. Com seu Byakugan Wish.com e faca de cozinha, ele vence, mas fica triste pelos pequenos lacaios que vão até a mãe e se abraçam. Shindo é forçado a se defender dela no frio. Avançando,
Ele se perde nas memórias e pisa em neve fofa, caindo em um buraco e morrendo. Felizmente, ele revive em uma masmorra secreta. Não está tão frio lá embaixo, e ele pensa que pode ser o que precisam para concluir a missão nesse clima. Ele começa a explorar rotas, mas descobre que todo o lugar está fechado com muitas de detritos. Ele chega a uma sala circular escavada por um monstro verme gigante, e o dono do lugar aparece. Felizmente, é um monstro pacífico que cava e faz cocô na cara das pessoas. Sendo um cara estranho, Izuki decide segui-lo pelos túneis. Isso dura algumas horas, até que um verdadeiro monstro verme devorador de homens surge e o devora, deixando Shindo e Yuka para terminar a missão. Voltando ao lugar onde Shindo estava, ela desperta de seu cochilo perdido e percebe que os dois campeões já foram eliminados. Ela se levanta e instrui seu cérebro a começar a pensar, usando a técnica do mapa para andar em linha reta. Finalmente, começa a fazer progresso e avista uma vila ao longe. Ela corre em direção a ela, mas, infelizmente, acaba no meio de um lago congelado, onde o gelo é fino. O cérebro dela começa a considerar as opções que aprendeu assistindo ao documentário de Bear Grylls. Mas tudo que vem à mente é que eles estão realmente em apuros. De repente, ela cai no lago congelado e tudo parece perdido. Finalmente, Yuka desperta daquele sonho estranho e percebe que o grupo inteiro acabou ficando inconsciente para sempre. Isso aconteceu enquanto ela tirava seu cochilo mágico de fada. Com sua magia, ela se aquece e começa a caminhar para frente, determinada a encontrar uma solução, mas agora resta pouco tempo, e sua magia também está se esgotando. Ela fica tonta por sentir alguma responsabilidade pela primeira vez em sua vida. Apesar desse fardo pesado, ela continua caminhando com a ajuda de seus amigos imaginários. Eventualmente, ela encontra uma NPC mágica e poderosa que possui um grande gato da neve como animal de estimação. Esta NPC se oferece para ajudá-la e lhe dá uma carona. Juntas, elas começam a progredir, mas então, ela estreita os olhos para verificar o tempo e percebe que só restam 3 minutos. O mágico usa a magia do vento para se impulsionar, mas ainda não é suficiente, e parece que não vão conseguir desta vez. Tempo com 0,1% do mapa e 1 segundo na capa. Porém, com mais um impulso do vento, Yuka e todos abrem os olhos diante do mestre do jogo, que os parabeniza por completar a missão. Todos olham surpresos, e o mestre do jogo pede que ela faça sua pergunta. Ela pensa e pergunta se esse mundo é real ou só virtual. Ele diz que é tão real quanto o mundo deles, e que na verdade, eles são virtuais. Explica que é a Terra em uma dimensão paralela, e que todos os seres vivos desse planeta são pessoas reais com vidas reais. Ao ouvir isso, Izuki entra em um arco sombrio e deprimente ao perceber que incendiou um homem vivo, e outros morreram por suas ações. Depois, todos são teletransportados de volta ao mundo deles, e Izuki entra em seu arco sombrio de Sasuke, pensando cada vez mais em como está enterrando uma pessoa. Em sua mente, ele volta a ser um garoto de 14 anos. Ele se vê como lixo humano e questiona quem realmente é e o que quer ser. Depois, ele e os outros heróis vivem normalmente, indo à escola e jogando, enquanto ele age mais ousado e sombrio. Todos notam suas habilidades físicas melhoradas e se perguntam se é por causa do treino e aumento de nível no outro mundo. Um dia, voltando para casa, ele recebe uma mensagem do mestre do jogo perguntando como se sente após derrubar um homem. Izuki fica muito irritado com isso e decide excluir a mensagem sem dar uma resposta. Ele então retorna para casa. Quando está em seu quarto, uma jovem loli surge e pergunta por que ele não respondeu à mensagem. Ela parece ser a representação do Game Master nesse mundo e faz a mesma pergunta novamente. Izuki explica que, se soubesse que aquele mundo era real, ele não teria matado o soldado, mesmo achando que ele era uma pessoa ruim. Após isso, a Game Master o instrui a encontrar o próximo membro do grupo e o leva a um restaurante chinês para comer bolinhos de pimenta, como punição por deixar suas mensagens lá. Ela diz que o homem no canto é um ex-traficante da Yakuza e será atacado por jovens em 20 segundos. Um dos atacantes é Keita, o 5º membro do grupo. O irmão mais novo dele, chamado Shuji, também está envolvido nesse plano, e a missão de Izuki é garantir que eles não sejam pegos pela polícia. Nesse instante, um grupo de homens mascarados invade a sala com armas e bastões. Izuki faz o líder tropeçar ao colocar o pé para fora. Em seguida, ele se levanta e tenta acalmá-los usando o Talk no Jutsu, mas o líder atinge seu pé, fazendo-o se calar. Izuki então se vira, dá um chute no estômago do líder, pega o bastão e rapidamente contra-ataca um dos agressores à sua frente. Ele então cega o homem com bolinhos em chamas e chuta o mais novo. O outro homem chama seu nome, e Izuki descobre que é Keita e o desmascara. Izuki o segura e diz que está lá para protegê-los e não permitirá que matem ninguém. Mas um membro da Yakuza entra com uma arma e ameaça atirar.
Vendo isso, o Game Master oferece ajuda e dá a Isuki a luva Creature Wizard Glove, que ele usa para lançar um comando de voz no membro da Yakuza. Ele o detém. Então, o derruba no chão e diz a Keita para fugir com o irmão, mas antes dá um chute no rosto do homem armado para sempre. Mais tarde, ele sobe ao telhado e conversa com o mestre do jogo, que lhe faz a mesma pergunta novamente. Agora que salvou uma vida, Isuki diz que sente o mesmo de antes, e que continuará lutando por sua justiça, mesmo sabendo que isso prova que está delirando. Ele afirma ter salvo Keita de matar o outro cara, pois isso aumentaria a chance de completarem a próxima missão. Assim como o estado mental de Yuka foi crucial na missão anterior. Diz que ao salvá-los de serem pegos, criou um mundo ao qual eles querem voltar, e isso os ajudará a concluir a próxima missão. Descobrimos que Keita e seu irmão mais novo, Shuji, vivem com a mãe solteira. São pobres e têm dívidas com Yakuza. Um dia, o chefe deles chega, cobra o pagamento e bate na mãe por não pagar o suficiente. Ele leva os filhos e oferece um trabalho para quitar a dívida, enviando-os para matar um ex-Yakuza. Assim, conhecem Isuki, que derrota o Yakuza e o prende, permitindo que os irmãos escapem, com o passar do tempo. Uma semana se foi, e todos se perguntam sobre a próxima missão. Uma noite, enquanto se divertiam, foram levados para outro mundo e conheceram o quinto membro. Keita, como os outros, é chamado à lagoa com um monstro tentáculo, e após nadar, encontra o mestre do jogo. Ele o transforma em guerreiro de lança e fala sobre a próxima missão: oferecer o Gifon Bufo na Veictomania, em 20 dias. Além disso, o tempo de recarga de reavivamento aumentou de 40 para 50 segundos, e todos ganharam uma nova habilidade que permite se teletransportar para um local já visitado. Com isso, informam Keita rapidamente e se teletransportam para Carrabil para buscar mais informações sobre as palavras sofisticadas do quadro de missões. Ao chegar na cidade, eles caminham e logo a encontram. Ela parece mais velha, mas ainda é bonita e tem seus próprios filhos. Hakazaki também conhece um homem mais velho, a criança que ela salvou dos trolls na aldeia vizinha. Já se passaram 15 anos neste mundo, então eles falam com Carrabil sobre o que aconteceu enquanto estavam fora. Ela conta que perdeu a mão numa guerra com o reino Deok, e que depois de se casar e ter, quando os filhos de Gifon viraram crianças, ela resolveu se aposentar como cavaleira. Ela diz que Gifon é uma ilha e explica como chegar lá. Depois, passa o dia com Isuki e finalmente revela seus sentimentos verdadeiros, despedindo-se dele com um beijo doce. Após ser beijado consciente, ele parte com os outros heróis para Gifon, questionando o motivo das missões. Durante a conversa, Keita agradece por ter salvado sua vida e a do irmão, e revela que largou o ensino médio para criar o irmão mais novo fazendo biscates. Dias depois, chegam à ilha de Gifon e são recebidos por duas garotas, Ayu e Yana, dançarinas rituais. Elas explicam que os Gifon Bufos são búfalos especiais criados na ilha, e que Bakedomania é um festival de colheita. No entanto, este ano, infelizmente, eles não poderão comemorar o festival, porque há cerca de 5 anos, um bando de orcs chegou à ilha e começou a viver no castelo impenetrável que foi construído por seus ancestrais há aproximadamente 400 anos. Esses orcs são monstros devoradores de homens, e o povo da ilha implorou para que eles aceitassem o búfalo Gifon como uma fonte alternativa de alimento. Entretanto, seu número continua a se multiplicar rapidamente, e logo eles começarão a comer pessoas também. Com isso em mente, todos decidiram atacá-los no dia do festival, quando a líder deles, a Orc Queen, vier receber os bufos. Para isso, eles contrataram muitos mercenários de todo o continente, e se quiserem que o festival aconteça, devem ajudá-los a derrotar os orcs também. Enquanto isso, alguém ouve a conversa deles, vai até a Orc Queen e conta a ela. No dia seguinte, vão à praia e se reúnem com mercenários e combatentes da aldeia. Um NPC importante é Cantel, ex-general que lutou contra orcs. Formam equipes baseadas em armas e experiência para treinar para a batalha final. Izuki não se classifica, pois não se luta contra orcs com armas curtas como panela e faca. Hakizaki e Yuka falham no teste por serem inúteis. Ao contrário deles, Izuki se sente mal por falhar, e sai para subir níveis e conseguir um bom rolo novo. Ele pergunta aos dançarinos rituais sobre monstros na ilha, mas eles dizem que não há, pois seus ancestrais destruíram todos. Sem opções, ele decide ganhar XP cultivando e cozinhando, e consegue pontos para subir de nível. O mestre do jogo aparece, gira a roda, e ele ganha um papel raro de ferreiro. No início fica triste, mas depois vai ao ferreiro local, vira aprendiz
e começa a criar armas para sua equipe. Sua primeira criação é a cegonha, um martelo e machado com uma estaca. Enquanto isso, os orcs enviam um dos 15 machos maduros para checar os humanos, e ele vira sashimi por Cantl. Ele é um dos mercenários junto com outros NPCs de aparência interessante. Enquanto Shindo e Keita observam na tela cinza. Descobre-se que um dos mercenários é Tanza-1, antigo morador da ilha, que saiu jovem e agora retorna para libertá-la dos orcs. Com um abatido, restam 14 orcs gigantes para derrotar até a ilha ser livre. Todos começam a intensificar os preparativos para o grande dia. Mas numa noite, eles são emboscados por orcs que enviam 3 para a praia. Todos correm para lutar contra eles, e Cantel decide mostrar suas habilidades de alto nível. Contudo, Isuki chega a tempo de roubar a cena, abatendo um dos orcs com seu arco recém-fundido. Após isso, o arco precisa de tempo para recarregar, e os orcs avançam em direção a Cantel, querendo transformá-lo em comida enlatada. Mas nesse momento, um jovem batedor chamado Rice Jump avança correndo em direção aos orcs para chamar a atenção deles. No entanto, ele estraga seu momento tropeçando e caindo no chão como um idiota. Mesmo assim, isso funciona a favor deles, pois os orcs começam a persegui-lo, dando tempo para Izuki disparar outra estaca de seu lançador. Com isso, os orcs recuam, e os heróis e mercenários decidem acabar com todos os orcs naquela noite. Isuki entrega a máquina para Yuka e Hakazaki, que a chamam de Orc Eater. Isuki desce com Rice enquanto tentam atrair os orcs. Logo, derrubam o que persegue Rice, e Yuka ganha pontos suficientes para subir de nível em seu novo trabalho, tornando-se uma Ranger. A batalha prossegue quando movem o Orc Eater e derrubam o que persegue Isuki. Na manhã seguinte, Isuki tenta soltar um orc, mas acaba apanhando. O orc vira pó quando seu ataque causa dano negativo. Em seguida, o orc começa a criar bolas de lama para lançar nas suas defesas, abrindo caminho para a aldeia. Outros orcs seguem e parece que vão invadir, mas Rai salta heroicamente e ataca um orc. Infelizmente, ele não tem armadura de enredo como os heróis verdadeiros, e é atingido como uma mosca. Isuki, Hakizaki e Yuka aproveitam o sacrifício dele e derrotam os outros orcs, reduzindo-os a poucos adultos, incluindo a rainha. Após um tempo, Isuki se pergunta sobre a rainha, achando que ela está na caverna com os dançarinos rituais e aldeões, e decide procurá-los. Yuka menciona que estão sem balas, mas um aldeão surge e diz que o velho ferreiro ainda está na ferraria criando mais munição. Eles decidem ir à ferraria e deixam os aldeões lidarem com os orcs que chegam. Enquanto isso, Shindo e Cantel encontram a rainha orc indo ao navio com crianças. Ela diz que concordou com a paz e não matou humanos, mas violaram o contrato levando seus filhos sem motivo. Então, é justo que ela tire os filhos deles também. Ao escutar isso, Shindo começa a questionar o lado pelo qual está lutando, e Izuki confirma que, de uma perspectiva objetiva, eles são os vilões. Cantel e Shindo a desafiam, iniciando uma luta contra ela, usando algumas táticas de ataque e fuga para enfrentá-los. A rainha, então, usa a técnica de ignorar com força, e começa a se mover em direção ao navio. Ela lança um projétil na nave, porém Shindo se coloca no caminho, e acaba sendo atingido. A rainha então utiliza o Brain no jutsu, agarra o corpo de Shindo e a lança no oceano, deixando-a desfrutar de um passeio subaquático por toda a eternidade. Com um dos heróis fora de combate, Cantel também salta e decide enfrentar a poderosa rainha dos orcs. No entanto, Shindo percebe que há algo estranho com a água. Um sinal de que um grande tsunami está se aproximando rapidamente em sua direção. Enquanto isso, Isuki e os outros correm desesperadamente em direção à ferraria, e no caminho, lamentam a perda de seus companheiros que foram isekai'd para o inferno. Finalmente, chegam à ferraria e veem que as estacas do velho ferreiro não servem aos heróis. Deixam a arma com os aldeões e pedem para atirarem sob supervisão de Keita. Yuka decide ficar e manda irem à caverna do Palácio dos Orcs. Isuki e Keita correm com Danza e outros homens. Ao chegarem ao castelo, a ilha começa a tremer intensamente. Eles se viram e percebem que o vulcão adormecido no centro da ilha está despertando, com lava e bolas de fogo jorrando como uma fonte, e um imenso tsunami se aproxima. A cena lembra o filme do Pokémon com Kyogre e Groudon. Keita é atingido por uma bola de fogo como dano colateral, e Izuki fica preso, arrastando seu corpo com ele. Dentro do castelo, a ilha começa a se dividir, e as pessoas começam a cair em uma lava quente e gostosa. Parece um verdadeiro inferno por toda parte. A Yu fica presa dentro da caverna com alguns aldeões, enquanto ela começa a desmoronar. O fim parece estar próximo e, por alguma razão, Yana decide que é o melhor momento para ela cantar uma música de ídolo pop, e, bem, é isso. Por outro lado, Isuki e Keita conseguem entrar no castelo, enquanto Ao também leva os aldeões para dentro por um túnel secreto que conecta a caverna
com o antigo castelo. Isuki pergunta a Ao sobre pontos fracos na estrutura, e diz que quer derrubar o palácio com todos os orcs dentro para acabar com eles de uma vez. Quer. Ela se emociona e diz que o palácio é uma obra de arte e história, firme há mais de 400 anos, sem pontos fracos. Izuki diz que tudo bem, e entra para procurar um lugar onde possam lutar. Os orcs têm vantagem sobre eles. Enquanto isso, fora do castelo, um dragão enorme de escamas negras sai do vulcão e não parece feliz por ter seu cochilo interrompido. O dragão voa sobre a ilha, drenando a energia vital de todos. Enquanto ele se banqueteia, Isuki e os outros focam em eliminar os orcs no castelo. Isuki cria um plano para atrair os orcs por uma passagem estreita, onde só entra